por aberta a nossa reunião, agradecer, né, a presença de cada um de vocês e também pedir, né, que se você tiver alguma dúvida durante o nosso encontro, você pode escrever no chat ou levantar a mão e conforme for possível, a gente vai administrando os comentários, as necessidades. E a nossa palestrante, que eu já agradeço, né, de coração por estar aqui voluntariamente nos ajudando, eu agradeço muito, Neuza. E eu vou pedir para a nossa querida assistente social, Yaci Pedrosa, ela vai fazer a apresentação da Neuza, e logo em seguida a Neuza vai estar com a palavra. E você que está aí, se sabe de alguém que deveria estar aqui participando, ajuda a gente a divulgar, compartilhar, porque ainda dá tempo de entrar, tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos e a todas, paz e bem. É com muita satisfação que a Ampara, que é uma organização sem fins lucrativos, formada por voluntários e técnicos, que tem o objetivo de promover ações para o cumprimento dos direitos infantos juvenis, em especial o direito à convivência familiar e comunitária. A Ampara trabalha para reduzir o número de crianças e adolescentes acolhidos e aqueles que necessitam de uma família adotiva, além dos que sofrem os mais variados tipos de violência, e também deseja contribuir com estratégias que visam potencializar os trabalhos de rede de proteção de crianças e adolescentes, em especial as que atuam com as famílias para o exercício de suas funções de proteção, socialização e autonomia. E aí surge, então, o projeto Fortalecer, que tem como objetivo capacitar a rede dos núcleos regionais por meio de encontros que orientem o trabalho social em famílias, especialmente nessa interseção da política social, de serviços sociais, do trabalho em serviços, família e sociedade, e é para alcançar, né, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. E é nesse sentido que a Ampara elabora o projeto Fortalecer, de fevereiro até maio, que é o mês da adoção, será encerrado nesse mês, uma forma de se articular com os municípios, né, com a rede integral de proteção e defesa da criança e do adolescente do estado de Mato Grosso. E dentre as personalidades, os profissionais comprometidos com essa defesa e proteção da criança, temos a nossa convidada de hoje, a colega e amiga, né, Neuza Ceruti, colega de profissão, assistente social, bacharel em Direito, consultora na área de Direito da Infância e Serviço de Acolhimento Familiar, coordenou o Serviço de Família Acolhedora em Cascavel por 11 anos. Então, veja aqui a experiência dela. E já auxiliou na implantação do Serviço de Família Acolhedora por mais de 80 municípios do nosso país. E também é pesquisadora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, e mestranda em Serviço Social. Então, nós temos aqui uma profissional gabaritada, né, para conversar conosco nesta tarde, um tema muito atual, que é o acolhimento familiar, e com experiência. Ela já esteve aqui no Mato Grosso algumas vezes, já deu capacitação lá no Tribunal de Justiça e com a Ampara presente no passado, e já esteve recente em Santo Antônio de Levergé por uns 3 meses, dando capacitação, consultoria para a rede de Santo Antônio, que implantou há 2 anos e meio o Serviço de Família Acolhedora. Então, com vocês, é com muita satisfação que a Neuza vem contribuir conosco e somar, né, com as práticas que já vêm sendo desenvolvidas pelo Estado de Mato Grosso, pelo próprio Tribunal de Justiça, a Ampara e os municípios, alguns municípios já com ações, serviços e implementação de projetos, no sentido de garantir o direito e prevenir o rompimento do convívio
dos vínculos familiares. Com vocês, com muito carinho, Neuza Ceruti. Boa tarde, então, a todas e a todos. É com muita satisfação que eu venho aqui nessa tarde, né, para a gente conversar um pouquinho aqui sobre proteção, sobre direito à convivência familiar e comunitária. Quero aproveitar já de antemão para agradecer de coração, né, a oportunidade de estar aqui. Agradeço aí ao pessoal da Ampara, né, representada aí pela Eliacir, a Deise, né, a pessoa que hoje preside aí a Ampara. A nossa relação já é antiga, né? Desde 2016 eu conheço a Ampara, na época que Eliacir veio até Cascavel, no Congresso Internacional de Famílias Acolhedoras. Depois a gente recebeu 7 juízes aí do Mato Grosso aqui para conhecer o serviço de família acolhedora. Eu tive aí também, como Eliacir já mencionou. Então, nós já temos uma história aí antiga, né, de parceria e de amor mesmo a essa causa. Eu penso que não tem como a gente falar desse assunto sem a gente falar de afeto, sem a gente falar de amor, e esses vínculos também são os que nos unem, né? Eu aqui no Paraná, longe pra caramba, né? Aqui em Cascavel, e podendo dialogar com vocês. Então, é uma satisfação muito grande e eu fico muito feliz pela oportunidade. Agradeço aí as meninas, né? E já me coloco à disposição para outros momentos. Como vocês sabem, eu vou estar aqui sempre trabalhando por essa causa. Então, nós preparamos hoje uma fala, né, sobre famílias acolhedoras. Como a Eliacir falou, eu tenho uma experiência bem grande, de 13 anos, eu já coordenei o serviço aqui em Cascavel desde 2008. Em 2021, eu pedi exoneração do município, né, pedi exoneração do concurso, justamente para poder me dispor a atender o Brasil inteiro. A gente sabe que hoje ainda falar de família acolhedora é algo que gera grandes polêmicas, né? Nós sabemos que, embora a legislação tenha sido alterada em 2009 ainda, para que o acolhimento familiar seja preferencial em relação à institucionalização, nós também sabemos, de acordo com o CNJ, que hoje, 13 anos depois, nós não temos nem 5% de crianças acolhidas no Brasil ainda em famílias acolhedoras, ou seja, nós temos hoje mais de 30 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento no Brasil, né? E nem 5% desse acolhimento está em família acolhedora. Então, nós temos muito ainda para fazer, nós estamos só engatinhando, né? E num assunto que é tão relevante, é tão importante, eu sempre falo que como profissional, eu até gostaria de trabalhar sobre outro assunto, né? Quando a gente fala de acolhimento, seja em instituição, seja em família acolhedora, a gente também está falando indiretamente sobre violência, em violência, né? Não é muito legal a gente pensar que a criança ela sofre violência principalmente dentro da sua própria família, e por esses motivos precisam ser afastadas. Então, é por isso que eu digo que eu gostaria de trabalhar sobre outro assunto, né? Mas, ao mesmo tempo, seria hipocrisia e seria uma falácia a gente dizer que nós não precisamos falar sobre violência contra a criança no Brasil, né? E, dessa forma, também falar sobre acolhimento familiar, porque a criança só chega a necessitar de uma família acolhedora ou de uma instituição de acolhimento, porque ela é vitimizada, ela é vitimada de várias formas, né? A violência se apresenta de várias formas, várias facetas aí, e por conta disso, nós precisamos ainda hoje, no ano de 2022, brigar e trabalhar para que essas crianças sejam protegidas, né? As nossas crianças sejam protegidas. Então, é por isso que eu digo, falar de acolhimento familiar ou institucional
é falar ao mesmo tempo, é falar indiretamente sobre violência contra a criança, né? E isso não é um assunto que é agradável de se tratar, né? Falar de violência contra a criança vai ser sempre estarrecedor, principalmente quando a gente vai pensar que 99,9% dessa violência é cometida por aquelas pessoas que mais deveriam amar e proteger, né? Eu sempre falo que nos meus 20 anos atendendo criança e adolescente vítima de violência, eu não me lembro de ter atendido 5 casos de violência praticadas por pessoas estranhas a essas crianças, né? Então, 99% dos casos que a gente atende é de violência intrafamiliar. E isso é chocante, né? Porque nós que somos todos frutos de família, né? Nós fomos cuidados, fomos amados e protegidos, a gente não gostaria, né, que existisse ainda hoje criança sendo violentada dentro das suas famílias. Mas isso é histórico, nós sabemos que a violência é um fenômeno histórico, é um fenômeno que é mundial, não escolhe classe social, não escolhe etnia, não escolhe crença. A violência, ela infelizmente está presente dentro aí de vários contextos, né? Eu sempre falo que a violência ela é tão antiga quanto a civilização, né? Desde que existem pessoas convivendo juntos em sociedade, nós temos situações de violência. A própria Bíblia ela traz para nós muitas situações de violência intrafamiliar, e eu sempre lembro, né, da situação de que Caim matou o irmão Abel por conta de ciúmes, por conta de inveja. Então, é importante a gente começar fazendo essa análise. Por que a gente está aqui hoje? Por que eu, Eliacir, Deise, Denise, né, Ivone, todo mundo que está aqui, a gente ainda precisa hoje pensar a respeito da convivência familiar e comunitária, da adoção, né? Porque, infelizmente, nós temos que pensar nas nossas crianças que são vitimizadas, então, aí pela violência. E quando a gente fala disso, a gente sabe que, como a violência é histórica, essa estratégia estatal, né, as estratégias estatais, elas também são antigas no sentido de proteger a criança e o adolescente, né? Eu quero pedir aí, né, que eu elaborei a palestra e eu estava com ela já. Você vai liberar para mim aí? Eu estava com ela já pronta e aí, deixa eu ver se eu consigo buscar, voltar aqui com a minha palestra, deu certo, né? Está todo mundo vendo? Então, eu programei aqui ó, algumas questões para a gente discutir, né? E estou projetando aí para vocês, mas já de antemão dizendo para vocês que a tarde hoje aqui vai ser para a gente conversar sobre família acolhedora. E a família acolhedora é isso aí, a nossa primeira lâmina já está mostrando para a gente que o acolhimento ele é algo provisório, ele é algo temporário, pensando naquelas crianças que são afastadas, então, das suas famílias, mas que a gente, buscando cumprir a lei, a gente trabalha sempre buscando com que essas famílias também sejam atendidas, sejam amparadas, né? E, na medida do possível, que o acolhimento ele seja o mais provisório e temporário possível, né? Então, é por isso que a gente começa aí, a tempestade passa, a vida continua, né? Esse é o nosso slogan do Ministério da Cidadania, né? A Política Nacional de Assistência Social usa esse slogan para a gente falar de família acolhedora, e é por isso que a gente começa aí com essa reflexão, né? De que o acolhimento familiar, então, ele tem que funcionar aí, né? De forma provisória. Enquanto a gente tem uma tempestade acontecendo, a gente precisa articular forças para que essas crianças não fiquem institucionalizadas, né? Eu só não... Tá. E aí, gente, eu penso assim, eu não consigo nunca falar de família acolhedora sem a gente fazer um breve resgate histórico, né? Aí na nossa história de Brasil, história de sociedade, de mundo,
né? Da gente pensar um pouquinho nas estratégias que historicamente foram construídas para pensar o acolhimento de criança e adolescente. E aí, a primeira imagem que a gente traz aqui para pensar com vocês é essa imagem da roda dos expostos. Por que que eu sempre começo por aqui? Né? Eu penso que não tem como a gente falar de hoje sem a gente pensar na história do Brasil, na história do acolhimento, em como, né, a política social de atendimento à infância e adolescência vem se construindo aí a nível de Brasil. E então a roda dos expostos, eu sempre digo que foi assim, talvez uma das primeiras estratégias utilizadas para proteger aquelas crianças que eram enjeitadas, rejeitadas, que a família não tinha condição ou mesmo não tinha desejo, né? Porque assim, a gente precisa partir do pressuposto de que nem toda família está pronta para proteger uma criança, nem toda mãe está pronta para amar e proteger o filho, e aí a gente precisa pensar nisso também, né? Por mais que seja estarrecedor, você parar e pensar, poxa, essa mulher não dá conta do próprio filho, a gente tem que entender que isso é uma realidade, né? É muito diferente ser genitora, né? De ser mãe, de ser protetora, de ser aquela figura que vai amar e proteger o filho. Então, historicamente, a gente sabe que essas situações de abandono da criança, elas estão presentes na sociedade. Lá no século XVII, século XVIII e até antes, a gente já fazia o uso dessa roda de expostos. O que eu falo da roda dos expostos? Eu sempre comparo esse equipamento com as portas giratórias dos bancos que a gente tem hoje, né? Porque ela funciona num formato de um cilindro. Então, vocês estão vendo aí que o equipamento ele era dividido ali, a pessoa chegava, colocava a criança aí num desses compartimentos e girava essa roda, e a criança passava a fazer parte, então, de uma instituição de caridade, de uma Santa Casa de Misericórdia, né? Que durante séculos foi a instância que recebia e que dava, e que buscava garantir a proteção das crianças, sobretudo as crianças enjeitadas e rejeitadas aí pelas famílias. E a roda dos expostos, então, a literatura conta para a gente que ela tem uma origem europeia, né? As primeiras rodas dos expostos, elas foram utilizadas nos países europeus com a finalidade de preservar o anonimato dos bebês enjeitados, né? No Brasil, no século XVIII, essas santas casas de misericórdia eram responsáveis, elas detinham o monopólio da assistência e da infância abandonada, com o auxílio das câmaras municipais. O que significa isso? Né? Que as rodas dos expostos, elas eram, então, alocadas numa Santa Casa de Misericórdia. Essas Santas Casas de Misericórdia, geralmente vinculadas à Igreja Católica, né? E essas rodas, então, estavam ali alocadas como se fosse uma porta ou uma janela dessas instituições, aonde as crianças e os bebês eram colocados. E o poder público participava disso, auxiliando financeiramente através das câmaras municipais para que essas rodas funcionassem, né? E aí, gente, aqui no Brasil, a nossa primeira roda dos expostos, ela foi instalada na cidade de Salvador, na Bahia, ainda no ano de 1726, né? A gente sabe que lá por volta da década de 1950, essas rodas elas começaram a ser extintas por conta de uma questão de saúde pública. As crianças estavam adoecendo demais nesses equipamentos, né? Não tinha uma vigilância sanitária como a gente tem hoje, não tinha um cuidado, o leite não era pasteurizado, não tinha um cuidado de saúde, e essas crianças começaram a adoecer quando eram colocadas nessas rodas, e por isso, por uma questão de saúde pública, elas deixaram de ser utilizadas aqui no Brasil. Só que as rodas elas eram deixadas de ser utilizadas
mas eram substituídas por outros equipamentos, né? Então, não se coloca mais, desde 1950, a criança na roda dos expostos, mas elas são colocadas nas instituições de acolhimento, né? E é importante a gente pensar nisso. E aí, o que é interessante, que eu gosto sempre de refletir quando a gente vai falar de medidas estatais de proteção da infância. Então, vocês vejam, as rodas dos expostos, elas datam do século XVIII, né? 17, 18, e nós tivemos uma lei, em 1828, chamada Lei dos Municípios, que ela vem para dizer o quê? Que os municípios não vão mais contribuir com as rodas dos expostos. Vai tirar, o Estado sai de cena, através da Lei dos Municípios de 1828, e joga toda a responsabilidade do Estado na mão da Igreja Católica, através das Santas Casas de Misericórdia. E isso é muito importante a gente entender, né? Porque se a gente vai analisar isso, a gente vai perceber o quê? Que é histórico também essa postura do governo de querer jogar a sua responsabilidade para a sociedade civil e deixar a infância e as famílias pobres, empobrecidas, em situação de vulnerabilidade social por conta da igreja, por conta da filantropia e da caridade, né? Nós mesmos, assistentes sociais, sabemos que o próprio serviço social, ele nasce da filantropia, da caridade, né? E as igrejas, sobretudo a católica, que sempre esteve à frente dessa política estatal, né, de cuidado, essa política pública, né, que, na verdade, não tinha um caráter de política, mas sim de ações sociais, de filantropia, de caridade, que não tinha nada a ver com garantia de direito, né? Então, a Lei dos Municípios, ela vem, em 1828, para tirar a responsabilidade do Estado com as Santas Casas de Misericórdia e jogar no colo da sociedade civil, tá? E olha só que interessante, de 1828 a 1927, o Brasil ficou sem nenhuma legislação que pensasse a infância, né? Então, de 1828, quando a Lei dos Municípios é implantada ali para tirar a responsabilidade do Estado com as Santas Casas de Misericórdia, até a inauguração do primeiro Código de Menores do Brasil, nós temos 99 anos. Ou seja, né, até 1927, nós não tínhamos uma lei no Brasil que pensasse na criança e que pensasse no adolescente, né? Tudo que se fazia para essas categorias estavam a cargo da filantropia e da caridade, da igreja, da benevolência das pessoas, né? A gente não tinha o Estado aí pensando nisso como política pública de garantia de direito. E em 1927, 99 anos depois do Estado sair de cena, deixando as Santas Casas de Misericórdia por conta da igreja, né, nós temos a inauguração do primeiro Código de Menores do Brasil. Esse Código de Menores de 1927, olha só que legal, ele foi instituído no dia 12 de outubro de 1927, como se fosse um presente para as crianças do Brasil, né? No Dia das Crianças, o Estado vem inaugurar uma lei. Tudo bem, é um avanço, só que o que acontece? Essa lei, esse Código de Menores, ele tinha diretriz extremamente assistencialista, né? De proteção, entre aspas, né? aos menores entre aspas, por quê? Porque a gente não olhava para o menor, aquela criança de menor de idade, né? Mas era menores no sentido pejorativo do termo, ou aquela criança pobre, abandonada, o filho do desempregado, o filho daquela pessoa que não dava conta financeiramente, né, economicamente, da sua própria subsistência, né? Eram esses os menores que a lei tratava. Inclusive, o Código de Menores tinha uma visão extremamente repressora que pensava na garantia da ordem e da moral, na reabilitação do delinquente, tratava a criança como aquela que precisava de ser tratada pelo Código de Menores eram as crianças que estavam em situação irregular.
Quem eram as crianças em situação irregular? Aquelas que eram abandonadas, que viviam nas ruas, os filhos ilegítimos, né? Que eram postos para fora de casa, eram abandonados e deixados até mesmo nas rodas. E olha que interessante, gente, olha o quanto o Código de Menores ele era preconceituoso, porque ele vinha falar de criança que era filho ilegítimo. Por quê? Porque o nosso Código Civil da época também tratava de forma diferenciada a criança que não era filho de relações conjugais, né? O que garantia, né, para a criança o direito era ser de relações matrimoniais. Então, se a criança era tida de uma relação fora do casamento, ela era tratada de forma diferente. Então, um código extremamente preconceituoso que responsabilizava a criança pela conduta do adulto. Porque quando você diz que uma criança, porque é fruto de uma relação extraconjugal, ela não tem direito à herança, ela não tem direito ao nome do pai, ela não tem direito nenhum, a gente está fazendo o quê? A gente está culpando a criança, né, por uma atitude do adulto, porque se você for analisar, que culpa a criança tem de ser fruto de uma relação extraconjugal, né? Inclusive, nessa época, a própria igreja tratava a criança que era fruto de relações extraconjugais como os filhos do pecado, né? Os frutos das relações pecaminosas. E aí essas crianças, então, eram abandonadas por isso, como se elas fossem culpadas por isso tudo, né? E aí, gente, esse Código de Menores, ele ficou em vigência até 1979. Em 1979, nós tivemos uma reforma do Código de Menores, através da Lei 66697 de 79. Só que eu sempre comparo, eu falo assim que o Código de 79, ele tinha a mesma essência do Código de 27. Ele só mudava de roupa. Era um código preconceituoso, um código que tinha uma visão terapêutica do tratamento do infrator, né? Via a criança ou adolescente como marginais, né? E a diferença é que o Código de 79 ele já começa a trazer a visão do Estado aí dentro, da responsabilidade do Estado com a vida dessas crianças, mas tinha uma supervalorização do juiz, né? A intervenção judiciária ela era muito salientada, né? Ou seja, o juiz era o poder absoluto sobre a criança, né? E dessa forma não existia uma equipe técnica, não existia um assistente social, um psicólogo como a gente tem hoje para ajudar o judiciário nas avaliações e nas tomadas de decisões em relação à vida das crianças, né? O código fazia isso, ele dava um poder absoluto para o juiz, né? Para que ele resolvesse as questões da infância abandonada, da infância vítima da violência, e isso era muito ruim. E nessa época, a gente tinha o internamento para corrigir aquela criança e aquele adolescente que estivesse em situação irregular. Isso era, assim, uma visão muito preconceituosa. Sob o Código de Menores, sob essa vigência do Código de Menores, nós tivemos a criação da Fundação do Bem-Estar do Menor, as FEBEMs. Então, foi nessa época que começou a se proliferar, sobretudo nas cidades grandes, as FEBEMs, né? Que, na verdade, a gente sabe que existia-se uma boa intenção, né, nessas instituições, nessas fundações, né? Eles faziam recepção, triagem, internamento dos menores em situação irregular, ou seja, do filho do pobre, né? Filho do pobre era aquele atendido pelo Código de Menores, tá? E aí eles pensavam que se resolvia todos os problemas relacionados à infância e adolescência carente do Brasil, trancando todo mundo numa instituição, fazendo como se fosse um depósito de criança pobre, de adolescente pobre, e assim o Estado buscava resolver a problemática. E aí, nós tivemos a vigência do Código de Menores de 79 até 1988. Quando a gente entra em 88,
nós tivemos aí um marco muito grande com a inauguração da Constituição Federal, né? A Constituição Federal que nasce da vontade do povo através das assembleias constituintes, né? Eu sempre falo que a nossa Constituição Federativa do Brasil de 1988, ela é fruto da participação popular, ou seja, a sociedade criou essa instituição, essa Constituição, né? A partir disso foi que o legislador sentou e foi pensar em como colocar a vontade do povo no papel, e aí nasce a nossa Constituição de 88, no período de redemocratização do país, tá? Por que é tão importante a gente trazer a Constituição Federal aqui? Porque ela inaugurou pela primeira vez um artigo dentro de uma lei que pensasse dentro de uma Constituição Federal do Brasil para falar sobre o direito da criança e do adolescente, tá? E aí nós tivemos dentro da Constituição Federal de 88, a minha figurinha ficou aqui tampando, mas nós temos aí o artigo 227 da Constituição Federal, que vai dizer o quê para nós? Que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, à liberdade e a palavrinha mágica que eu sempre digo, a convivência familiar e comunitária. Então, vejam só vocês que antes mesmo do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente ser lançado, nós já tínhamos ali um artigo dentro da Constituição dizendo que é direito prioritário da criança e do adolescente viver em família, ter convivência familiar, né? Então, olha só, eu sempre digo, quando eu vou falar de família acolhedora, eu sempre digo que se a gente estivesse buscando só cumprir a lei, desde a Constituição Federal de 88, que esse ano completa, se eu não me engano, 34 anos, a gente não colocaria mais criança e adolescente em abrigo. Por quê? Porque a Constituição é a nossa lei maior. Todas as outras legislações, inclusive o ECA, ele está subordinado à Constituição Federal, né? Então, o ECA vem em 1990 e no artigo 4º do ECA, ele repete o artigo 227 da Constituição, dizendo que a criança tem direito prioritário de viver em família, né? Além de todos os outros direitos, a criança tem direito de viver em família. Tá. Só que olha só que contraditório que é. O artigo 4º do ECA diz: a criança tem direito prioritário de viver em família. E aí, lá no artigo 101, quando o ECA vai falar de medida de proteção, ele diz assim: quando a criança for vitimizada na sua família, ela pode ser institucionalizada num abrigo, numa instituição de acolhimento, né? Então, veja como existe um conflito de normas aí, né? A Constituição, a lei maior, está dizendo que não pode privar uma criança de convivência familiar, mas o ECA vem ao mesmo tempo e diz que a criança pode ser colocada numa instituição quando ela for vítima de violência. Mas aí, quando você traz isso para o cotidiano, a gente pensa, por que o ECA fez isso? Porque ele tinha que garantir uma medida, ele tinha que dar uma solução para aquela criança que sofria violência, vítima de violência na família. E naquela época a gente não pensava ainda em família acolhedora. Então, como a gente garante essa proteção? A gente garante essa proteção institucionalizando a criança, institucionalizando o adolescente. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Que a gente tem leis de sobra que vai garantir que a criança tem direito de estar preferencialmente numa família, né? Em relação a uma institucionalização. E aí, gente, eu trago aqui algumas reflexões para a gente fazer. Falar de acolhimento familiar, acolhimento de crianças e adolescentes no Brasil é falar de violência, né? O estigma da violência gera resistência por parte da sociedade. Sociedade não quer parar para pensar, na verdade, o que aquelas crianças estão fazendo dentro dos abrigos? Por que elas estão lá? Geralmente, a sociedade entende que uma criança que está no abrigo, ela é uma criança órfã, não tem pai, não tem mãe. E a gente sabe que isso é uma mentira muito grande, né? Que
90% das crianças que estão dentro dos abrigos, eles têm famílias, eles mantêm contato com as suas famílias, então a gente não fala dessas famílias como pessoas capazes de violentar. E a gente precisa falar disso. A violência, como eu disse, então, ele se constitui um fenômeno social histórico. Nós acreditamos em alguns paradigmas no Brasil, um deles é de que a mulher nasceu para ser mãe, né? E por isso que a gente, às vezes, é tão criticado, nós juízes, os promotores, nós técnicos, somos tão criticados quando a gente precisa afastar uma criança da família por violência, né? Porque a sociedade olha para a gente assim, nossa, mas que absurdo! A criança não pode ser afastada da mãe, né? A mulher nasceu para ser mãe, então não dá para ficar tirando os filhos delas, né? E aí a gente treina a mulher desde que ela nasce para ser mãe, né? De tanto que o primeiro brinquedo que a gente dá para as nossas meninas, para nossas filhas, é uma boneca, porque a gente tem que treinar ela para ser mãe. E aí, quando a gente precisa tirar uma criança da mãe por uma situação de violência, é um fracasso coletivo, porque a gente passou durante séculos preparando a mulher para ser mãe. E aí ela não dá conta de ser mãe, como que a gente lida com isso, né? A sociedade tem uma dificuldade enorme para lidar com essa questão de que nem toda mulher tem condição de ser mãe, né? Ser mãe é diferente do que ser genitora, né? Aquela que dá a luz é diferente de dar amor, de dar afeto, de prestar cuidado. Então, a gente precisa começar, para entender o acolhimento no Brasil, a gente precisa quebrar com esse paradigma de que toda mulher nasceu para ser mãe. Se toda mulher tivesse nascido para ser mãe, a gente não teria necessidade de acolhimento, né? Nós não teríamos hoje 30 mil crianças vítimas de violência acolhidas no Brasil. Então, nós temos que também romper com a ideologia da família perfeita, né? A sociedade acredita ainda numa família perfeita. Até que vem um doutor Jairinho e uma Monique, né? Uma professora, coordenadora de escola, um médico, vereador, e matam uma criança, né? Como a gente viu no Rio de Janeiro ano passado. O Henri foi um menino morto no Rio de Janeiro pelo padrasto e com conivência da mãe, que tinha 23 lacerações no corpo. E aí, como que a gente vai achar que acolhimento, em determinados momentos, eles não são necessários? São. A gente precisa proteger, a gente precisa acolher quando essas famílias não conseguem fazer esse papel de cuidador e de protetor, né? E aí, então, nós tivemos as estratégias aí no Brasil para enfrentar a violência contra a criança. O acolhimento institucional, a roda dos expostos, os grandes aglomerados de crianças e adolescentes, como eram as FEBEMs, né? No Brasil, a gente teve, durante muito tempo, medidas de política pública higienista, clientelista e assistencialista, né? Onde a gente tirava a criança da rua, da sociedade e internava numa instituição, porque a gente queria manter uma higiene social, fazer uma limpeza, né? A cidade tem que ficar bonita, não pode ter criança dormindo na rua, não pode ter criança mendigando. E para resolver isso, a gente tira elas da rua e coloca numa instituição. O descaso do Estado frente às políticas pautadas na garantia de direito da criança e do adolescente. Então, a gente sabe que não dá para esquecer que o Estado é um dos maiores violadores de direito da criança e do adolescente. Hoje, o Brasil viola o direito de 30 mil crianças e adolescentes, colocando eles em instituição, quando nós temos uma lei que diz que a criança tem direito prioritário de viver em família. E é essa a discussão nossa de hoje à tarde, né? Por que que a gente precisa ainda estar aqui hoje falando que criança precisa de família, seja a família acolhedora, seja a família natural, seja a família adotiva? Porque a lei vem nos dizer dessa prioridade à convivência familiar e comunitária. E a lei, gente, nada mais é do que resposta, né, para problemas sociais, para problemas que existem na sociedade e que o Estado tem a obrigação de resolver. E aí a gente regulamenta isso dentro das legislações
e vamos aí executando essas políticas para poder resolver uma problemática, um problema social, um reflexo da questão social que ela aparece aí no Brasil de várias formas. E aí, gente, como a gente hoje veio aqui para falar de acolhimento familiar, é importante, então, a gente focar isso aqui, né? Por que eu faço toda essa reflexão anterior? Para a gente entender que o acolhimento familiar ele não nasceu do nada. Ele é como se fosse um caminho, um processo de aprimoramento da política de proteção à criança e adolescente vitimizada pela violência. Então, a gente começou lá com Roda dos Expostos, a gente veio para as institucionalizações, nós passamos pela FEBEM, hoje nós temos as grandes instituições de acolhimento ainda, com 20 crianças lá dentro, com 10 crianças, né? Mas isso é uma realidade ainda no Brasil e nós precisamos acabar com isso. E pelo menos tentar diminuir, é isso que a lei pede para nós. E não tem como falar de família acolhedora sem fazer uma reflexão sobre essa pesquisa do IPEA, que, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e o CONANDA, Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, né? O IPEA realizou, então, essa pesquisa. A pesquisa do IPEA, de 2003, ela buscou 679 instituições de acolhimento no Brasil, que recebiam recursos do governo federal, Então, essas instituições receberam pesquisadores que foram ali buscar as condições dessas instituições, como as crianças estavam sendo tratadas, como estavam os processos judiciais dessas crianças acolhidas. E aí, então, a partir dessa pesquisa, o Estado, o Brasil, conseguiu perceber como as instituições de acolhimento estavam violando o direito das crianças, né? E aí a pesquisa traz para nós que 86,7% das crianças e adolescentes acolhidas no Brasil, elas tinham famílias, possuíam famílias, e 58,2% dessas crianças institucionalizadas, né, elas mantinham vínculo com as famílias de origem, tá? E aí, gente, essa pesquisa fez um raio-x dos abrigos do Brasil e constatou que essa instituição, ela violava muito mais direito do que garantia direito, né? Então, veja, quando a gente fala de instituição de acolhimento, eu não estou falando da instituição de acolhimento de Cuiabá, do Mato Grosso, Santo Antônio não tem, né, Eliacir? Santo Antônio só tem família acolhedora, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Nós não estamos falando em relação a abrigo X ou Y, nós estamos falando que uma pesquisa nacional mostrou que os abrigos institucionais violavam direito, né? O direito de conviver com a sua família, de manter o contato com essa família, de fazer visita, e essa pesquisa, inclusive, revelou para a gente que tinha criança vivendo durante 10 anos dentro dos abrigos no Brasil, e em grandes casos desses, em grande índice desses casos, as crianças não tinham nem processo judicial. Era colocada ali dentro do abrigo, principalmente por questão de pobreza da família, e eram esquecidas ali dentro pelo Estado, né? Então, a pesquisa do IPEA mostrou isso, tá? E aí, gente, eu sempre falo que a pesquisa do IPEA funcionou como foi um diagnóstico. É como a gente, quando vai no médico, faz um monte de exame e descobre que tem uma doença. Nós temos uma doença, o nosso médico tem que nos dar um remédio. O remédio que se achou em 2003, 2004, 2005, para resolver a problemática da institucionalização foi o acolhimento familiar, ou seja, se o abrigo viola, a gente tem que dar um remédio para resolver isso. Então, como que a gente resolve? E aí, em 2006, nós tivemos a elaboração do Plano Nacional de Enfrentamento, de Proteção e de Defesa à Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes. Então, o Plano Nacional de 2006, ele nasce da necessidade de dar uma resposta ao problema que a pesquisa de 2003 mostrou, né? Então, é importante a gente entender esse percurso histórico, né? Essas estratégias,
E aí, para além do plano de 2006, o plano de promoção, proteção e defesa, convivência familiar e comunitária, nós tivemos uma reformulação no ECA, né? É importante a gente pensar, em 2009, o ECA ele é reformado para dizer o que para nós, né? O artigo 34 do ECA, a partir da lei 12.010 de 2009, que reformulou o ECA, vai dizer o quê? Quando uma criança precisar ser afastada da sua família por violência, o judiciário, o Ministério Público, o poder público, né, tem que dar prioridade, preferência ao acolhimento em família acolhedora. E aí eu tenho aqui para vocês um arcabouço legal, todas as legislações que amparam o acolhimento familiar no Brasil. Constituição Federal de 88, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a Lei Orgânica da Assistência Social de 93, o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito à Convivência Familiar e Comunitária de 2006, a Lei 12.010 de 2009 e a Lei 13.257 de 2016. Todas essas legislações nos faz repensar, né, em relação às práticas de acolhimento no país. Ou seja, falta de lei não é, né? Nós temos muitas legislações defendendo e amparando o acolhimento familiar. Por que não se tornou prática ainda hoje? Por que nós temos apenas 4,8% de acolhimento em família acolhedora no Brasil? Não é por falta de lei, é por falta de pessoas, né, que representam o Estado, né? Essas pessoas precisam dar vida para a legislação. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal, o plano de defesa, sem eu, sem você, sem o juiz, sem o promotor, sem o gestor municipal, ela não vai por si só resolver o problema. Então, nós precisamos ser os agentes de transformação. Nós precisamos dar vida a essas leis e, a partir disso, garantir a convivência familiar e comunitária no Brasil. E aí vocês devem ter percebido que eu pulei várias lâminas, né? Até porque essa palestra aqui que eu tenho pronta, eu uso no Brasil inteiro e às vezes é para trabalhar aí durante 6 horas de fala, né? Então aqui eu estou tendo que elencar a parte principal dessa palestra, mas o que eu gostaria de dizer para vocês que estava contido aí nas páginas que eu pulei? Né? Que o acolhimento familiar ele já é realidade em outros países. Os países desenvolvidos, como Estados Unidos, os países europeus, eles já não colocam criança em abrigo há muitos anos. Estados Unidos, desde 2009, não coloca mais criança em abrigo. Trabalha para tirar do abrigo. Os países europeus, Itália, França, o próprio Reino Unido, né, a Irlanda, a Austrália, eles já trabalham para não colocar a criança em abrigo desde a década de 60. Então, veja, gente, o quanto nós estamos atrasados, né? Porque a primeira lei que veio falar com a gente de acolhimento familiar foi a Lei 12.010 de 2009, que reformulou o ECA para pensar na convivência familiar e comunitária. A partir dessa mudança na lei, muita coisa mudou em relação à criança e adolescente institucionalizado, né? As audiências concentradas, né? A necessidade de audiências de reavaliação. A cada 90 dias, a criança que está acolhida tem que passar por uma audiência de reavaliação. Por que isso? Justamente para resolver o problema que a pesquisa do IPEA nos mostrou em 2003, que as crianças estavam dentro dos abrigos e que, muitas vezes, nem o próprio judiciário sabia disso. E se não sabia, o processo não existia, não tramitava, e essas crianças muitas vezes ficavam esquecidas, né? Gente, e a gente sabe que aí no Mato Grosso mesmo, isso acontece muito, né? De criança que estão em instituições e que muitas vezes nem o judiciário sabe, não existe um processo judicial tramitando, e a gente sabe que isso ainda acontece, né? Eu estive já aí em alguns lugares no Mato Grosso e a gente ouve essas histórias, os técnicos nos colocam a par dessas situações. Então, olha só,
Lá em 2009, a lei mudou para dizer para o Judiciário, para o Ministério Público Brasileiro, para o Poder Público de forma geral, não coloquem crianças em instituição, dê preferência para a família acolhedora. Mas o que a gente fez? A gente não trabalhou para romper com isso, né? Porque se a gente tivesse trabalhado para romper com isso, de acordo com o que a lei pede, a gente não estaria hoje com 95% do acolhimento do Brasil ainda dentro de instituição, dentro de abrigos institucionais, né? Então, a gente não deu muita bola, né? Eu acho que é isso. E aí eu falo muito do papel do Ministério Público no Brasil, porque o Ministério Público é o fiscal da lei, é o Ministério Público que fiscaliza se a legislação está sendo cumprida. E aí, né? Como que tem se posicionado os promotores de justiça da infância no Brasil, né? Muitos deles são contra o acolhimento familiar. Muitos municípios que eu chego aí no Brasil, né, eu posso dizer porque eu tenho viajado o Brasil todo, eu tenho parado muito mais na estrada do que dentro da minha casa. Hoje eu estou aqui justamente porque eu tinha esse compromisso com vocês, né? Mas final de semana eu já estou viajando aí, ficar um mês fora da minha casa atendendo os municípios no Brasil. Então, o que acontece? Eu chego nos municípios, os técnicos chegam para mim, o próprio poder público, através dos municípios, da prefeitura, chega para mim e diz, olha, aqui a gente não tem família acolhedora porque o juiz e o promotor da infância é contra. Eles estão nos notificando para criar abrigos. Eu estava em Minas Gerais a semana passada, na Bahia, na semana retrasada, escutando isso do gestor municipal. Não, a gente quer implantar a família acolhedora, mas o promotor está com uma ação civil pública contra o município pedindo para criar instituição, né? Então, veja só que nós estamos andando na contramão, né? Por quê? Por falta de conhecimento prático, por falta de, né, até mesmo por preconceito ao acolhimento familiar. Existem muitos mitos, existem muitas histórias que não são verdadeiras, de que a família acolhedora acolhe pelo dinheiro, que a família acolhedora acolhe para judiar da criança. E aí, por conta dessas falas descabidas, né, desencontradas, muitas vezes a gente ainda continua defendendo a institucionalização de criança, né? E é sobre isso que a gente quer conversar nessa tarde. Como que a gente vai fazer para romper com a institucionalização? Nós tivemos uma pesquisa aí a nível internacional, e eu acho importante trazer essa pesquisa aqui. Nós trouxemos em 2019, num Congresso Internacional de Acolhimento Familiar que nós fizemos aqui no Paraná, nós trouxemos 3 pesquisadores de Harvard, né? 3 neurocientistas que vieram para mostrar para nós, através de uma pesquisa desenvolvida na Universidade de Harvard, sobre os danos, né, irreversíveis provocados pela institucionalização na vida de uma criança, sobretudo as crianças de primeira infância, né? E aí esses pesquisadores fizeram lá, em parceria com a Romênia, uma pesquisa que eu não vou ter tempo de detalhar aqui, mas vocês podem procurar no Google, chama Intervenção Precoce de Bucareste, ou os órfãos da Romênia, né? O governo romeno, junto com a universidade lá de Boston, né? O Hospital da Criança, através da universidade, fez essa pesquisa, e a pesquisa veio mostrar para a gente aí os danos da institucionalização, danos, inclusive, irreversíveis, né? No desenvolvimento integral da criança. Entre esses danos, o que a gente pode citar aqui, que é muito fácil de compreender, é que esses neurocientistas identificaram que as crianças que vivem institucionalizadas, elas têm um quociente de inteligência, o teste de QI delas apresentam indicadores, respostas, dados muito inferiores em relação às crianças que são criadas e educadas e vivem em família. Então, a pesquisa lá de Harvard trabalhou com 3 amostras, né? Uma amostra de criança vivendo em família natural, uma segunda amostra de criança vivendo em instituição e uma terceira amostra de criança vivendo
em família acolhedora. O que que eles entenderam, o que que eles detectaram através dessa pesquisa, desse estudo? Que a criança que estava em família natural tinha, claro, um desenvolvimento muito melhor do que aquelas que estavam em família acolhedora, mas que a criança que estava institucionalizada tinha um prejuízo no seu desenvolvimento integral muito grande em relação às crianças que estavam em família natural e em família acolhedora, né? Mostrando, então, fechando aí a hipótese de que a criança institucionalizada vai sim ter danos irreversíveis no seu desenvolvimento integral, na fala, na estatura, no cognitivo, no intelectual, no emocional e no físico, né? Inclusive. E aí, então, é por isso que a gente hoje trabalha no Brasil de forma atrasada, inclusive, para dizer que nós temos que fazer esforços, nós precisamos empreender todos os esforços possíveis para tirar a criança da instituição e dar a família para ela, né? E aí vocês já conhecem melhor do que eu todo o trabalho que a Ampara faz nesse sentido, né? No sentido de tirar do abrigo para colocar em família adotiva, mas nós também podemos tirar dos abrigos antes da família adotiva para a família acolhedora, né? Como que a gente vai fazer isso? E é por isso que eu trago aí agora para vocês sobre metodologia e parâmetros para a implantação do serviço de família acolhedora no Brasil. Como que a gente vai fazer isso? Se a gente já entendeu que o acolhimento na instituição traz muito prejuízo, né? Nós já estamos sensibilizados, já compreendemos isso. Agora, nós temos que criar serviços de família acolhedora aí nos municípios. E como que a gente vai fazer isso? Né? Nós vamos fazer isso entendendo primeiro que, quando a gente fala de família acolhedora, não é mais um programa. São serviços de acolhimento tipificados dentro da Política Nacional de Assistência Social, através da Resolução 119, de 12 de novembro de 2009. Né? Os serviços foram tipificados. Então, para dizer o quê? Que o serviço de família acolhedora não é um programa, é um serviço de alta complexidade e que, por ser um serviço de alta complexidade, não pode ser executado sem observar as normativas técnicas, né? Nós não vamos implantar serviço de família acolhedora a partir da nossa cabeça. Não, nós temos uma política de assistência social que, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai, então, pensar em parâmetros e diretrizes para que esses serviços funcionem, tá? Então, essas normativas técnicas, elas precisam ser observadas. Nós tivemos, há uns 10 dias atrás, o lançamento de 6 cartilhas da Secretaria Nacional de Assistência Social, falando sobre o acolhimento familiar, né? Trazendo as metodologias de trabalho para que os municípios possam implantar aí os seus serviços de família acolhedora. Então, olha, nós temos documento quentinho saindo do forno para embasar os municípios aí na instalação e na implantação do serviço de família acolhedora, tá? E aí, para isso, gente, a gente precisa fazer mobilização da sociedade civil, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu não sei se quem está me assistindo são profissionais, são pessoas da sociedade civil organizada, né? Mas, de qualquer forma, todos nós somos sociedade. E nós temos a responsabilidade, enquanto sociedade, né, enquanto Estado, enquanto família, né, pensar em estratégias para garantir a convivência familiar e comunitária. E, para isso, então, nós temos que nos mobilizar através de eventos, né, que mobilize as redes de serviço, que mobilize as equipes profissionais e que mobilize os órgãos do sistema de garantia de direito. Quem são, né, os membros desses órgãos do sistema de garantia de direito? Os conselheiros tutelares, os conselhos tutelares, o Ministério Público, os conselhos de direito, a sociedade civil organizada, né, através dos conselhos de direito. Então, olha só,
é obrigação de todos nós trabalhar para a desinstitucionalização de criança e para a implantação do serviço de família acolhedora. E aí, gente, eu trago aqui as metodologias para implantar. Qual é a primeira ação dentro do município para implantar um serviço de família acolhedora? É a elaboração de uma lei municipal. Nós não temos uma lei federal para dizer, olha, como que o família acolhedora tem que funcionar dentro da cidade de Cuiabá, dentro da cidade de Santo Antônio, dentro de qual é a outra cidade de Cuiabá, do Mato Grosso, né? Várzea Grande, tantos municípios que vocês têm aí. Nós não vamos pensar uma lei nacional, porque existem as diferenças de realidade local. Então, cada município vai elaborar a sua lei para fazer o família acolhedora, tá? E aí, depois dessa lei, a gente vai fazer um projeto técnico, né, um PPP para esse serviço, tá? Além dos eventos de sensibilização, considerando aí a necessidade das quebras de paradigma. Então, olha só, quando me ligam de qualquer lugar do Brasil e me perguntam, Neuza, como que vocês fizeram o serviço de família acolhedora de Cascavel ser referência para o Brasil? A gente vai dizer, a partir da quebra de paradigma, na mobilização da sociedade civil organizada, né, para que a gente pudesse chegar nas famílias acolhedoras. Porque quem são essas famílias acolhedoras? São pessoas que fazem parte da sociedade, né? Famílias comuns, como qualquer família, que vai ter que saber que existe esse serviço para chegar até nós, né? E nos dizer, olha, eu desejo acolher essa criança, eu desejo ser uma família acolhedora. Para isso, a gente tem que quebrar paradigma, e para quebrar paradigma, nós temos que sensibilizar, né? Através de audiências públicas, através de seminários, através de fóruns municipais, né? Para que a gente leve esse assunto à baila, a gente faça esse assunto virar pauta das nossas reuniões a nível municipal, né? Para que a gente divulgue esse serviço, né? Porque se a gente sabe que é um serviço que ainda vive numa situação de quase invisibilidade, nós temos que buscar formas de dar visibilidade, nós temos que divulgar, nós temos que ir atrás dos líderes comunitários, nós temos que ir atrás das igrejas, nas reuniões religiosas, nós temos que buscar a mídia, né? Facebook, Instagram, criar estratégia, fazer o que a gente está fazendo aqui agora à tarde, né? Através dos grupos de apoio à adoção, através das pessoas que têm influência na comunidade, divulgar esse serviço, né? Criar cartilhas, criar panfletos, folders, mas eu digo que hoje as redes sociais, né? A internet, ela é uma aliada muito grande da gente quando a gente quer fazer divulgação de qualquer coisa. Então, a gente tem que se valer disso, como a gente está se valendo aqui agora à tarde, né? A gente tem aí 26 participantes, né? Não é um grupo grande, mas eu sempre digo assim, não importa a quantidade de pessoas ouvindo falar desse assunto, o que importa é a qualidade e o compromisso dessas pessoas. Eu tenho certeza que dessas 27 pessoas que estão aqui nos ouvindo, são pessoas que realmente se comprometem e que estão preocupadas em discutir esse assunto. E quando a gente tem 27 pessoas preocupadas, nós podemos fazer essas 27 virar 270, 2.700, né? Vai depender de como a gente sai daqui hoje enxergando o acolhimento familiar, né? Como uma forma, como uma busca mesmo efetiva de trazer o direito à convivência familiar e comunitária para as crianças hoje ainda institucionalizadas. Então, nós temos força, nós precisamos nos juntar e divulgar esse serviço, né? É triste eu que estou aí há 13 anos no caminho, fazendo, eu falo assim que indiretamente eu faço acolhimento de domingo a domingo, né? Mesmo quando eu estou aqui na minha casa, como eu estou hoje, eu estou falando disso, ou eu estou estudando isso,
ou estou pesquisando isso, né? Eu sou uma pesquisadora na área da infância. Aí, no último ano de 2021, eu produzi uns 3 artigos que eu apresentei em congressos internacionais para falar da importância do acolhimento familiar, né? Então, a gente está 24 horas respirando o acolhimento familiar e querendo fazer com que outras pessoas respirem junto com a gente, né? É isso que eu estou aqui hoje no intuito, né, de fazer com que as pessoas que estão aí do outro lado, que nunca ouviram falar de família acolhedora, possam entender o que é isso e possa, junto com a gente, buscar a defesa, né? E aí, é claro, né, gente, que eu vou aqui, eu tenho um material muito grande aqui, porque eu capacito equipes profissionais no Brasil inteiro, né? Eu estou aqui buscando aquilo que é mais importante eu trazer aqui nessa tarde, e algo que eu penso que é importantíssimo trazer para vocês aqui é sobre quem são essas famílias acolhedoras, como elas adentram o serviço, né? E nesse sentido é importante dizer para vocês que as famílias acolhedoras, elas passam por um processo de seleção muito sistemático. Não é qualquer pessoa, né, que vai poder acolher. Nós temos critérios, nós temos requisitos para que essas famílias possam ser acolhedoras. E, para além disso, nós temos um programa de capacitação que eu mesma, a partir de toda a experiência adquirida aqui, em 13 anos de acolhimento, eu desenvolvi aí um programa de capacitação de família acolhedora que tem 21 horas. Esse programa de capacitação, ele tem todo um caminho, né? Essa seleção das famílias, ela segue um caminho que começa pela inscrição, o cadastramento, a entrevista inicial da família, o curso preparatório, a visita domiciliar, a entrevista psicossocial, e depois de tudo isso, essa família acolhedora passa por um estudo psicossocial, que é muito parecido com aquele estudo que a gente faz para as famílias adotivas, né? As famílias que vão adotar, e a gente, então, faz esse processo todo sistemático. Dentro desse processo todo, então, como eu disse para vocês, nós temos aí o programa de formação inicial das famílias acolhedoras, que é um programa de capacitação que tem 21 horas, né? Hoje não é mais 18, como está mostrando o meu material, é 21 horas. Por quê? Porque eu entendi aí, com toda essa experiência, que as famílias acolhedoras também precisam ser treinadas para fazer escuta especializada, né? Para ouvir depoimentos, relatos espontâneos de violência, porque a criança passa a viver 24 horas com uma família, e quando ela se vincula com essa família acolhedora, ela começa a relatar aí os problemas, as violências que sofriam nas famílias, e aí essas famílias também precisam estar preparadas, como diz o SUAS, o nosso Sistema Único de Assistência Social, que todas as pessoas que atendem criança na área da assistência, da educação, da saúde, elas precisam conseguir fazer escutas qualificadas, né? Que é aquela escuta da violência sem revitimizar. Nós sabemos que hoje nós temos uma lei, aí é 13.341 de 2017, se eu não me engano, que é a lei da escuta especializada do depoimento, que vai trazer a questão do relato espontâneo, né? Então, a criança, ela tem vínculo com alguém, e a partir desse vínculo ela relata uma violência, e essa pessoa tem que estar preparada para saber escutar essa criança sem fazer com que ela seja de novo revitimizada, né? Então, pensando nisso, a gente desenvolveu mais 3 horas dentro dos módulos de capacitação das famílias acolhedoras, para que elas estejam treinadas para fazer esse trabalho. E aí nós temos, até quero aproveitar o ensejo para divulgar, eu penso que no máximo 60 dias vai sair um livro nosso, né? Nosso, que eu falo, meu, Dr. Sérgio Creus e Caroline Buozzi, que é uma psicóloga que fez doutorado no Família Acolhedora aqui de Cascavel. Então, nós escrevemos um livro, e esse livro já foi para a editora, já foi editado e está para ser lançado. E eu já estou aqui fazendo propaganda, porque ali dentro desse livro vai ter todo esse programa de capacitação das famílias acolhedoras, né?
E é muito importante vocês saberem disso, gente, para que vocês que são leigos no assunto, olhem para o serviço com aquele olhar, olha, não é qualquer família que vai estar acolhendo. Essas famílias, para acolher uma criança, elas passam por um processo sistemático e elas passam por uma capacitação de 21 horas antes de acolher, para que elas saibam como cuidar de uma criança que sofreu violência, né? Às vezes as pessoas até me perguntam, Neuza, mas por que você precisa capacitar a família acolhedora se geralmente essas pessoas já foram mães, essas mulheres já cuidaram filhos, netos, sobrinhos, né? E aí vocês ainda querem capacitar mais 21 horas antes de acolher. Eu sempre digo, é exatamente por isso. É muito diferente eu cuidar do meu filho, do meu neto, do meu sobrinho, né? E cuidar de uma criança que foi vítima de violação de direito, que foi abusada, que sofreu violência psicológica, que sofreu violência física, e esses reflexos dessa violência vai acompanhar essa criança por um tempo muito longo, e é por isso que as pessoas que vão estar diante dessas crianças precisam estar preparadas, né? De todas as formas, elas precisam estar preparadas para que elas não venham de novo revitimizar essa criança, tá? Então, eu quero que isso fique muito claro para vocês, né? Talvez uma das coisas, das questões mais importantes dessa tarde, família acolhedora não é qualquer família, ela é escolhida de forma sistemática e criteriosa. Passa aí, então, por um processo. Vocês estão vendo aqui que eu estou passando o material. Eu posso depois compartilhar com a Ampara, né, com o pessoal aí, todo esse material para disponibilizar para vocês também, né? A ideia é essa mesmo, não é guardar material, não, é divulgar para que a gente possa estudar e fazer acolhimento de forma adequada, né? Aí eu trago aqui dentro desse material também dicas de como selecionar as famílias acolhedoras, tá? Isso é muito importante. E a gente tem aí, então, um material muito completo, né? Falando das modalidades do acolhimento, faixa etária de acolhimento, quem é que pode ser acolhido em família acolhedora. Isso é algo muito importante que eu tenho falado no Brasil. Eu tenho visto isso, inclusive é tema da minha dissertação de mestrado, porque o que eu tenho visto no Brasil? Mesmo os municípios que implantam família acolhedora, eles querem implantar família acolhedora só para criança de primeira infância, né? Quando vai falar de adolescente, saem todo mundo correndo, né? Porque não quer acolher adolescente, nem no abrigo, nem em família acolhedora, ninguém quer saber de adolescente. E eu sou a protetora dos adolescentes aí a nível de Brasil, de tanto que eu briguei demais aqui em Cascavel para os nossos acolhidos não saírem do acolhimento com 18 anos. Então, a nossa lei aqui prevê que eles fiquem até os 21, se eles não tiverem uma condição de autonomia para continuar a vida independente deles, né? Então, a gente briga para isso, tá? E aí, nós temos princípios dentro do acolhimento, né? De que não é só criança de primeira infância que precisa de família acolhedora. Os adolescentes também. Assim como vocês aí no estado do Mato Grosso fazem aqueles trabalhos para pensar adoção tardia, nós também pensamos estratégia para acolhimento tardio, né, de criança e adolescente em família acolhedora. Até porque, gente, o CNJ nos informa hoje que 60% dos acolhimentos no Brasil, eles são adolescentes, não são crianças. Porque os adolescentes, eles estão crescendo dentro dos acolhimentos, não têm oportunidade de adoção quando estão destituídos, e muitas vezes a gente não consegue dar a atenção que esses adolescentes precisam, e eles saem, então, para a rua e se perdem ainda nos acolhimentos muito antes de completar a maioridade, e passam a fazer parte daquele índice que vão ser morador de rua, ou vão ser presidiários, porque se ficou até os 18 anos no acolhimento, é porque não tinha para onde ir, né? E aí não é o fato de deixar de ter de 17 anos, dormir com 17 anos e acordar com 18, que vai fazer com que a história, com a vida
prática desses acolhidos mudem, né? Então, assim, ninguém dorme com 18, com 17 anos, acorda com 18, tendo, assim, né, uma mágica. Olha, você dormiu com 17 anos no abrigo, acordou com 18 e agora você pega sua mala e vai para a rua. É isso que o Brasil tem feito com os adolescentes institucionalizados. Completou 18 anos, você pode não ter emprego, não ter uma condição de profissionalização, de estudo mesmo, de formação para poder dar conta da vida independente, mas a gente está te mandando para a rua, porque a gente só cuida de você até os 18 anos. E eu questiono muito isso, e foi pautado nesses questionamentos que a gente mudou aqui em Cascavel para manter até os 18, né? Até porque, quando o adolescente comete um ato infracional, e com 17 anos e meio, e o Estado tem que responsabilizar, ele é responsabilizado até os 21. Mas o ECA fala disso, né? O ECA diz, olha, a proteção começa com 0 e termina com 18, mas a responsabilização vai até os 21. Então, eu penso que é muito incoerente você responsabilizar até os 21 e proteger até os 18. Então, nós temos que pensar nisso e nós temos que criar estratégia para acolhimento de adolescente aí Brasil afora, né? Gente, então isso são as questões mais importantes, tá? Aí nós também temos que falar do auxílio financeiro para as famílias acolhedoras, porque toda família acolhedora, ela recebe um auxílio financeiro. Esse auxílio financeiro, ele é estipulado o seu valor dentro da lei municipal, que regulamenta o acolhimento, e esse auxílio financeiro, ele não pode ser confundido com geração de renda para a família acolhedora, né? O trabalho da família acolhedora, ele é voluntário, e o dinheiro, o auxílio financeiro que essa família acolhedora recebe, ele serve para reverter para o cuidado da criança e do adolescente, né? Então, assim, a família acolhedora vai receber um valor todo mês, né? Mas esse dinheiro não é salário, é para cuidar da criança e do adolescente acolhido. Esse valor, ele pode ser diferente, né? Ele pode variar de acordo com a realidade regional ou municipal, tá? A gente sempre pede para que os municípios considerem, na hora de elaborar a lei municipal, em valores diferenciados para aquelas crianças que convivem com especialidade. Aqui em Cascavel, quando eu entrei no acolhimento, a bolsa auxílio das famílias acolhedoras era de 72% do salário mínimo. Mas a gente percebeu que esse valor era insuficiente. Então, nós brigamos coletivamente, conseguimos elevar para um salário mínimo. Quando a criança convive com transtornos psiquiátricos, com deficiências, com especialidade como câncer, HIV/AIDS, mesmo a paralisia cerebral, qualquer especialidade que a criança tem, a gente, então, orienta que ela receba um valor de bolsa diferente, que aqui em Cascavel é de 1,5 salário, né? Até porque a criança que tem especialidade, ela requer um cuidado muito mais aprimorado e especializado, logo a família também precisa ter essa ajuda de custo aumentado, né? Então, sobre o auxílio financeiro, é isso que eu penso que é mais importante tratar com vocês. Os requisitos para ser família acolhedora, né? Que são requisitos muito parecidos com os requisitos da adoção. Os responsáveis têm que ser maiores de 18 anos. Nós não temos restrição quanto a sexo, estado civil. Nós temos muitas mulheres sozinhas, divorciadas, separadas, viúvas, que fazem acolhimento, que fazem acolhimentos maravilhosos, né? Casais homoafetivos, né? Nós temos, sempre fiz questão aqui, na realidade de Cascavel, de ter os casais homoafetivos, até por conta daqueles casos de adolescentes também que têm a orientação homoafetiva e que precisa ser olhado com um olhar acolhedor realmente, né? De não ser apontado, de não ser julgado por conta da sua orientação sexual. E eu posso contar para vocês que aqui em Cascavel a gente teve muito caso de adolescente do sexo masculino, feminino, que chegava para o acolhimento e que tinha orientação sexual e que a gente
colocava lá na família acolhedora com a orientação igual, né? E você sentia, assim, que eles tinham uma melhora na conduta, no comportamento, assim, de 90%, né? Porque, às vezes, eles já chegavam no acolhimento porque tinham sido rejeitados pelas famílias por conta da orientação sexual, e aí, quando você coloca, insere numa família igual, né, que tem as mesmas características, esse cuidado ele se torna muito mais efetivo, esse olhar, né, cheio de cuidado, de sensibilidade, né? Então, outro requisito para ser família acolhedora, residir no mínimo 1 ano dentro do município que ele mora, né? Que ele está ali querendo acolher. Por quê? Porque quando a gente vai estudar essa família acolhedora, a gente precisa pensar que a gente vai buscar informações dessa família acolhedora com contatos colaterais. Então, não tem lógica a família mudar hoje para Cuiabá, por exemplo, e amanhã ela querer começar a acolher. Como que a equipe técnica vai fazer esse estudo e se assegurar que essa família tem uma idoneidade, que essa família realmente tem condições de cuidar bem? Ter disponibilidade de tempo e interesse de demonstrar afeto, proteção e o parecer psicossocial favorável que vai ser expedido pela equipe técnica do acolhimento, né? A partir do estudo que eles realizarem, eles vão elaborar um parecer psicossocial, dizendo se essa família está apta, é apta ou não para acolher, tá bom? E aí, gente, eu penso que eu cheguei num patamar de que eu esclareci o que é mais importante. Claro que eu não vou querer esgotar o acolhimento familiar aqui em 1 hora e meia, porque isso é tema, né, para muitas e muitas horas, mas eu sei que eu tenho um tempo aqui, eu acho que eu já até passei, né, do tempo que me deram, mas eu fico agora à disposição de vocês para as perguntas, né? Se vocês tiverem qualquer questionamento para me fazer, eu estou agora, a partir desse momento, disponível. Eu só vou pedir licença para vocês só um pouquinho para eu ligar minha luz aqui, porque já está escurecendo e eu estou ficando aqui no escuro, tá bom? Eu só vou ligar a luz e já estou aqui de volta. Nós aproveitamos para pedir para os participantes já ir fazendo suas perguntas, seus comentários aí pelo chat para a Neuza responder. Então, tá, Eliacir, agora eu fico aí à disposição, vocês me tragam, então, as perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta enquanto o pessoal está escrevendo. Tá bom. Neuza, hoje, eu, enquanto mãe por adoção, e aqui na presidência da Ampara, trabalhando com os pretendentes à adoção, e que, bem ou mal, tem muitas dúvidas, muitas dificuldades, né, de entender a diferença entre apadrinhar, acolher, adotar, né, a diferença de papéis. Como que você vê, né, a gente viu aí que agora, recentemente, né, em São Paulo, está rolando uma PL, né, falando sobre a família por adoção, ou pelo menos os pretendentes à adoção, serem as famílias habilitadas a serem famílias acolhedoras. Eu queria te perguntar isso, porque da minha experiência pessoal, do meu sentimento mesmo, eu acho bem complicado. E para não confundir, né, esse papel, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Deise, eu vou colocar a minha posição enquanto profissional, né? A minha experiência aí. Eu acho muito sério a gente querer, acho muito sério esse projeto, né? Porque o que acontece? Nós temos que entender que o acolhimento familiar é um caminho, né? E a adoção é um outro caminho dentro da nossa política de proteção. Porque o que acontece? Quando a gente acolhe uma criança em família acolhedora, nós temos o papel principal, né? E é uma ação muito urgente quando a gente faz um acolhimento, é de buscar essa família natural para trabalhar o retorno dessa criança, né? Nós não podemos esquecer dos princípios do Estatuto, que é
da provisoriedade e da excepcionalidade desse acolhimento. Então, eu falo assim que eu fico muito preocupada com isso e eu acho que a gente pode desvirtuar totalmente o serviço de acolhimento quando a gente pensa que essas famílias podem adotar, né? Porque senão é a mesma coisa a gente pensar na criança que está no abrigo e os profissionais de lá querem adotar essas crianças, né? Eu penso que a gente corre um risco ético muito grande, porque é claro que se eu tenho interesse de adotar uma criança e eu levo ela para minha casa como acolhida, eu não vou trabalhar na perspectiva dela voltar para a sua família natural. Eu vou boicotar o processo porque eu quero essa criança para mim, né? E aí nós não podemos esquecer que o direito ele parte do princípio do contraditório e da ampla defesa. Sempre que uma criança é acolhida, a família tem direito de brigar pela guarda dela, pelo retorno dela, e a gente não pode confundir as coisas. Então, eu penso assim, que se a gente hoje quer resolver o problema da adoção no Brasil, não é pelas vias de fazer família acolhedora poder se tornar a família adotiva, porque senão a gente acaba desconfigurando toda uma política de proteção e principalmente o direito dessa família de origem natural de ter essa criança de volta. Então, eu não vejo com bons olhos, né? E as pessoas que são aí próximas a mim, como o doutor Sérgio, como Jane Valente, como Sandra Sobral, do Geração Amanhã, eu estou falando em nome deles, porque a gente já sentou para discutir isso, né? Nós não podemos achar que isso é a melhor via para resolver a questão da adoção no país. Nós temos que trabalhar outras perspectivas. Hoje nós temos aí o A.DOT, né, que pensa a adoção tardia. E aí, assim, Deise, é claro que nós temos casos aqui em Cascavel, nós tivemos casos de acolhidos que chegaram na família acolhedora com 13 anos de idade, foram destituídos e, por conta da faixa etária, não foram adotados e que acabaram ficando em família acolhedora até os 21 anos. Nós temos acolhidos aqui de 23 anos dentro da família, né? Que criaram laços, que criaram vínculos, mas eles estão lá não porque a gente atravessou e boicotou o processo de adoção, simplesmente porque eles não tiveram oportunidade. Então, nesses casos, talvez futuramente a gente até perceba que é um caminho. Só que outra coisa, essas famílias, elas não adotaram, elas continuaram recebendo auxílio financeiro para ficar com esses acolhidos até os 21, e depois dos 21 eles já estavam trabalhando, estudando, fazendo universidade, inclusive, e acabaram ficando nessas famílias, né? Mas aí, quando a gente olha para aquela PL que está correndo, não está olhando, por exemplo, para casos de adolescentes, né, que não tiveram oportunidade de uma adoção. Está se falando da perspectiva de que a família acolhedora possa adotar qualquer criança, né? E aí eu vejo isso assim com muita preocupação. Sim, era essa a minha dúvida mesmo, Neuza, obrigada, porque essa preocupação, se as famílias por adoção também, na sua grande maioria, não optam pelos adolescentes, né? Sim. E optam pelas crianças da primeira infância, se a nossa estrutura for para crianças da primeira infância, então quer dizer que existe uma possibilidade muito grande dessas duas ações se confundirem, né, no meio, né, dessa trajetória. Então, realmente, esse papel que você está falando da família que vai adotar, ela vai confundir também os sentimentos e tudo isso. Então, eu não sei nem como que essas coisas conseguem passar, né? E aí, Deise, a gente não pode esquecer que em 2016 o estatuto ele foi reformulado justamente para dizer, olha, a família que está no cadastro de adoção, ele não pode ser família acolhedora e vice-versa, né? Nós não podemos misturar. Eu falo assim, olha, as famílias acolhedoras sempre me ouviram dizer, gente, a família por adoção, o casal que está num processo para adotar uma criança, ele gera essa criança no coração, né? E a gente não pode correr o risco de boicotar isso. Porque aí você pensa, a família entra no serviço,
acolhendo, recebendo para isso, na perspectiva de depois adotar, isso não vai dar certo, não vai funcionar. E eu penso assim, até que a pessoa que propôs isso está cheia de boa intenção. Só que não é só boa intenção que resolve complexidades como essas que a gente atende. Então, boa intenção não basta, né? Nós sabemos aí os processos de adoção mal trabalhados, as devoluções de adoção que acontecem, e eu penso que é muito sério, a gente tem que tratar disso tudo com muita cautela, né? Tem mais alguma pergunta? Beleza. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as vantagens, né, da família acolhedora, com alguns exemplos dos que foram acolhidos, por exemplo, zona rural, adolescentes, Sim. E a segunda, sobre as capacitações que são fundamentais, tanto para os pretendentes, as prováveis família acolhedora, né? Uhum. Também para os profissionais, né? Sim. Área. É muito importante, Eliacir, isso tudo. É como eu falei, é tudo muito detalhe, não dá tempo da gente tratar de tudo. Eu não tratei aqui sobre o acolhimento familiar, que Cascavel hoje também faz. Hoje não, eu fiz o primeiro acolhimento como coordenação do serviço em 2013, né? E isso ganhou uma proporção muito grande. O acolhimento na zona rural é maravilhoso. Eu falo que as pessoas da zona rural não têm as mesmas facilidades que a gente, eles são treinados para lidar com dificuldades, né? E aí eles desenvolvem uma resiliência muito maior, uma capacidade de tolerância diferente. E hoje eu tenho orientado aí os municípios pequenos, principalmente no Brasil inteiro, a buscar a efetivação do acolhimento rural como uma forma, né, de evitar aquele contato daquelas famílias, às vezes, que são de periculosidade com as famílias acolhedoras. Então, eu estou ouvindo um chiado, sou só eu? Será que é o meu microfone? Tá tudo bem? Tá. Não, já fechei. Então, tá, obrigada. Então, o que acontece? O acolhimento rural, ele tem sido uma estratégia muito importante para os municípios pequenos que querem implantar acolhimento familiar e aí, às vezes, tem aquela dificuldade, mas a família acolhedora conhece a família de origem, e os municípios pequenos têm esses mitos, né? A família de origem vai fazer mal para a família acolhedora. Eu quero dizer para vocês que isso é um mito, né? Fazem 13 anos que eu atendo família acolhedora e eu não atendi nenhuma família acolhedora que sofreu qualquer tipo de dano provocado por uma família de origem. Então, quando as equipes estão preparadas para trabalhar tudo isso, esses problemas, eles inexistem, né? E aí, então, sobre o acolhimento familiar, como Eliacir falou, é uma estratégia muito importante e ela também fez perguntas sobre as vantagens. Gente, não tem nem como a gente comparar as vantagens do acolhimento familiar em relação ao institucional, né? A criança na família acolhedora é uma criança só por família, exceto os grupos de irmãos. Então, veja que não tem como comparar uma criança que é tratada dentro de uma instituição com mais 5, com mais 8, com mais 10, com mais 15, com mais 20, né? Da mesma forma de uma criança tratada na sua particularidade, na sua individualidade. Então, por que eu sempre falo, por que a gente é quem a gente é, né? Porque nós somos frutos de família. Então, a gente sabe que o lugar ideal para para produzir, né, vamos dizer assim, pessoas, indivíduos, para que o indivíduo se constitua enquanto sujeito, é a família, né? Então, as vantagens do acolhimento familiar os bebês, eles são muito mais, como que eu posso dizer, me fugiu a palavra agora. Eles são muito mais estimulados, né, na primeira infância, na hora de se alimentar, no aprender a caminhar, no aprender a falar, porque se eu estou com um bebê só acolhendo, não tem como eu né, pensar que aquele bebê que está dentro de uma instituição com mais 15, com mais 10, com mais 5, vai ter o mesmo cuidado de uma criança sozinha, né? Então, o bebê ele precisa ser estimulado para fala, ele precisa ser estimulado para caminhar, ele precisa ser estimulado na própria na mastigação dos alimentos, vamos dizer assim, na dieta.
Então, as vantagens, elas são, assim, incontáveis, né? Eu falo assim, só quem viveu 11 anos vendo criança sair de abrigo e ir para a família acolhedora, como eu, sabe, conseguiu enxergar que não tem como comparar, né? Você colocar uma criança numa instituição e na família e querer que o desenvolvimento seja o mesmo. Não é. Então, o desenvolvimento integral de uma criança, ele é muito mais, né, estimulado na família em relação à instituição. Então, não tem nem o que a gente discutir. É por isso que a gente está aqui e a gente nasceu e viveu em família, né? Porque é esse o locus ideal, né? A criança aprende a lidar com, até mesmo com os conflitos, né? Porque assim não existe família perfeita. Eu sempre digo, se a gente for querer implantar uma família acolhedora para colocar a criança na casa de famílias perfeitas, a gente não vai conseguir, porque perfeita nem a minha família, não existe família perfeita, né? Então, a gente tem que partir do pressuposto de que a família não é perfeita, mas a instituição também não é, né? Então, a gente tem que criar essas estratégias, fazer com que as pessoas entendam que o desenvolvimento da criança na família é muito diferente do desenvolvimento de uma criança institucionalizada. A psicologia e a psiquiatria fala que a cada 1 ano de uma criança de primeira infância na instituição, ela perde 6 meses no seu desenvolvimento integral, né? E não tem, né? É afeto, é cuidado, e a gente sabe que a maior polêmica do serviço de família acolhedora mas eu levo a criança para minha casa, eu fico 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí, quando eu vou entregar essa criança e o vínculo que eu estabeleci com ela, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de criança acolhida. Se ela não tivesse criando o vínculo na instituição, na família, ela estaria lá na instituição, talvez sem criar vínculo intenso com ninguém, né? E aí, isso é muito mais negativo para a criança do que criar vínculo e romper, tá? Então, assim, gente, eu sempre parto daquele pressuposto. Quem ficou eternamente na casa da sua família? Da sua mãe, do seu pai? Todo mundo sai de casa um dia, né? Assim acontece com a criança acolhida, mas ela sempre vai sair para algo melhor para a vida dela, nunca para algo pior. Se for para sair para algo pior, ela não sai. Então, é partindo desse pressuposto para a gente entender os vínculos no acolhimento familiar. Mas a família acolhedora não pode se apegar com a criança. Ela pode e deve, porque a gente só está brigando para fazer acolhimento familiar por conta do vínculo afetivo. Porque condições materiais, a gente sabe que os abrigos têm muito bem, né? Tem roupa, tem calçado, tem alimentação, tem material escolar. O que não tem efetivamente lá é essa vinculação afetiva por conta do grande número de acolhido e por conta da transitoriedade de pessoas nesses ambientes. Você me deixou falando aí, Eliacira, eu até emendei um pouquinho, tá? Não, mas é bom, porque deu muitas explicações que nós estamos precisando aqui. Excelente, Neuza. Excelente mesmo. E sobre a capacitação que... A capacitação. Não dá, eu acho que eu falei um pouco na apresentação da capacitação das famílias acolhedoras. Uma carência muito grande que eu tenho sentido a nível de Brasil é a capacitação das equipes técnicas, né? Porque a equipe técnica é ela que comanda esse serviço. Se ela estiver insegura, se o profissional estiver inseguro, ele vai passar essa insegurança para a família que vai acolher. Então, é primordial que essas equipes profissionais dos municípios sejam capacitados de forma contínua. É o que a Política Nacional de Assistência coloca, capacitação continuada, tanto para as equipes profissionais quanto para as famílias acolhedoras, tá? Então, é melhor deixar no abrigo se for para colocar a criança em serviço onde a equipe e as famílias não estejam preparadas e capacitadas de forma condizente com a necessidade dessas vítimas, dessas crianças.
Neuza, deixa eu perguntar uma coisa. Com relação à casa lá, né, hoje as referências que nós temos de instituições, você acha que é possível que elas deixem de existir a partir do momento que se cresce o movimento da família acolhedora? Você acha que é algo que não acontece? Eu já vi em outros países, assim, como que é isso? Eu tenho visto, Deise, Né? eu tenho Entendeu? visto em muitos municípios, inclusive. Eu tenho ajudado muitos municípios a fechar a casa-lar e montar a família acolhedora. Até porque, se a gente for pensar, por mais que a casa-lar tenha uma característica distinta, né, de ter 10 crianças, ela também é uma instituição. Não adianta, né? É uma instituição, quem está lá, por mais que seja uma família também que vai fazer esse cuidado, existe uma transitoriedade de criança. Então, eu vejo assim que o futuro, Deise, é a gente realmente conseguir sair da institucionalização. E eu falo assim que a gente tem que correr para isso. E esse correr não é porque é importante para a Neuza. O importante é para as crianças. Eu tenho conhecido abrigo no Brasil inteiro, e quando eu chego nesses abrigos para fazer visita, a primeira coisa que acontece é, antes de abrir a porta, as crianças estão todas penduradas em mim, pedindo: você veio me levar embora, você vai me adotar, ou você vai ser minha mãe. Então, você veja, é isso que a gente vê dentro dos abrigos no Brasil, né? E aí, Deise, assim, eu sei que eu sou um tanto polêmica e às vezes as pessoas me veem assim com os olhos de dizer: não, mas a Neuza, ela briga para acabar com o abrigo, né? E é isso mesmo, né? Eu estou aqui brigando para dar família para a criança, então não tem como eu defender o abrigo ao mesmo tempo que eu defendo família acolhedora. E eu faço isso sem um pingo de problema, porque eu vejo hoje no Brasil que o grande fator, o fator principal para que as nossas crianças continuem nas instituições é porque a gente tem feito um movimento muito de a gente sabe que não é bom, mas a gente não faz nada para mudar, né? A gente sabe que a criança dentro do abrigo tem prejuízo, mas a gente está mais preocupado com o coordenador do abrigo, com o diretor do abrigo, que usa isso até muitas vezes como uma forma de sobrevivência. Muitos municípios têm esses abrigos como cabides de emprego, e eu não tenho preocupação em dizer isso aqui, porque eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para defender o direito da criança e do adolescente de ter família, né? Então, a gente precisa partir daquele pressuposto. O abrigo é bom para quem? Essa pergunta eu tenho feito no Brasil inteiro. Para o filho do pobre ou para o filho do outro? Porque para o meu filho não serve, né? Se não serve para o meu filho, também não deve servir para aquela criança que sofreu violência dentro da família, e que, ao invés de ter um cuidado individualizado, tem que dividir o cuidado, o carinho, a atenção, a estimulação com outras crianças. Então, eu penso que a gente tem que trabalhar, sim, para desconstruir as instituições de acolhimento, não porque isso é bom para nós adultos, mas porque isso é bom, né? Sempre pensando no superior interesse da criança. Se a gente for olhar hoje numa perspectiva de Brasil, o que a gente está fazendo? Nós estamos mantendo na instituição porque é melhor para o juiz, porque tem menos trabalho, é melhor para o promotor de justiça, dá menos trabalho, né? Fiscalizar uma instituição de acolhimento do que fiscalizar 50 famílias acolhedoras. Então, nós estamos mantendo instituição porque está sendo importante para adultos e não para as crianças. Então, nós temos que parar de hipocrisia e de parar com esse discurso que nós estamos pensando no que é importante para a criança. Porque se a gente realmente estivesse pensando o que é importante para a criança, a gente estava dando família para elas. Nós temos uma sociedade brasileira com 200 milhões de habitantes, nós temos 30 mil crianças institucionalizadas, ou seja, nós temos gente de sobra e pessoas de boa vontade para acolher. O que nós não temos é investimento por parte do governo para fazer com que essas famílias estejam habilitadas e essas equipes estejam habilitadas para garantir essa convivência familiar e comunitária. Então,
Eu sei que, às vezes, eu tenho um juiz aí no Brasil que fala a fala da Neuza é uma fala cirúrgica, né? Ela corta como um bisturi. E é isso. A minha fala é de proteção à infância. Para proteger criança e adolescente, a gente tem que se indispor com muitos adultos. E esses adultos são os pais, os responsáveis, os gestores, os juízes e os promotores do Brasil, que ainda não olham para a infância como ela está dentro da lei, prioridade absoluta, né? Esses dias eu estava no município aí, que a equipe técnica falou, aqui não vai, porque o juiz ele dá preferência para os casos da vara criminal. Então, ele é vara única, ele não olha para a infância, ele olha para a vara criminal. Eu disse, olha, ele vai continuar eternamente olhando para a vara criminal. Por quê? Se a gente não cuidar das nossas crianças, nós estamos realmente produzindo marginais, nós estamos produzindo criminosos, e aí a gente tem que entender, a criança é prioridade absoluta, mas não pode ser só no discurso, tem que ser na prática, né? Mais alguma pergunta? Alguma pergunta, algum comentário aí no chat? Ainda não. Será que eu fui tão clara assim, gente? Que vocês É muito pergunta? clara. É bastante informação, né, Neuza? Oi? Mas um outro ponto interessante que nós vamos poder discorrer na medida que dá continuidade no projeto Fortalecer. Quando chegar na parte das estratégias, Neuza, nós vamos conversar um pouco a respeito dos exemplos que a gente tem positivos aqui no Mato Grosso, com os profissionais trabalhando em intersetorialidade, em especial a rede, né, do Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente, consegue conversar e ter uma uniformidade nessa linguagem com relação à proteção à criança. Quando você diz que temos que parar um pouco de ficar todo mundo falando em proteção, que as crianças precisam, mas na hora da atitude não existe, né? A gente vê muita atitude mascarada em relação à proteção. Isso é uma verdade para nós que somos atores de proteção e defesa da criança, nós sabemos disso, e aqui no Mato Grosso não é diferente. E você disse sobre o olhar acolhedor, um momento que você fez essa fala, eu me emocionei, achei bastante... eu tenho uma intimidade com isso, né? E aí eu acrescentei o olhar e a atitude acolhedora. E como família acolhedora, não só técnica, porque nós tivemos essa experiência em Santo Antônio, por estar passando um tempo lá, nós fomos habilitados como família acolhedora, como você sabe. E nós tivemos a oportunidade de vivenciar por 3 vezes situações diferentes, com tempos diferentes. Criança que ficou apenas 3 dias, adolescente que passou apenas 3 dias, como também ficou uma apenas 1 semana e outra 3 meses. E cada situação dessa fez nos refletir muitas coisas relacionadas a esse acolhimento familiar. O que nos deu força, né, para toda a nossa família, porque na verdade não é só uma pessoa que acolhe, é a família que tem que acolher. E nós, da nossa família, nós ficamos apaixonados por isso, com a certeza de que nós podemos e temos condições e perfil para tal. Agora nós estamos um pouco afastados, dando um tempo por conta da minha viuvez, né? Porque nós estamos reorganizando a nossa vida, mas nós temos pretensão, eu e as minhas filhas, de retornar a ser famílias acolhedoras. E nesse sentido, que nós devemos também conversar com os demais, de que ser família acolhedora não é uma obrigação. Primeiro tem que ter esse desejo, depois tem que ser capacitado, depois tem que ter várias condições ali dentro, que não é financeira, como mesmo você disse, que não tem famílias perfeitas, mas que tem que ter um mínimo de disponibilidade, porque muda a rotina, muda o ritmo da nossa vida. Agora, é muito interessante, porque é mais uma criança, um adolescente, que nós podemos contribuir para melhorar, para desenvolver. E quando a gente for entregar, que no caso dos nossos foram entregues, os que passaram por nós, foram entregues para a família de origem, 2 foram para a família nuclear e outra para a família extensa, nós entregamos muito melhor do que como elas chegaram.
com boa educação, com boa forma de conversar, de higiene pessoal, de valores religiosos, de respeito, de tratamento, né? Físico, mental, acompanhamentos, vestuário, coisas que elas não sabiam, não tinham, né? Tem uma menina adolescente que até hoje ela manda mensagem, que a gente tem contato, ela fala que ela nunca vai esquecer o que é comer uma mesa em família, o que é sentar no almoço, no jantar e café da manhã em família. Ela fala sobre isso. E as comidas que o meu marido fazia, né, que era ele que cozinhava, como era delicioso e como que era bonito ver nossa família em oração antes da refeição. E ela aprendeu o respeito que ela viu as filhas pedindo licença e tomando bênção. Então, assim, ela conseguiu enxergar isso, ter esse olhar e conversou com a família que ela queria que fosse assim também na casa dela. Então, assim, enfim, de alguma forma ou de outra, nós estamos colaborando para o desenvolvimento dessa criança e adolescente. Mas nós precisamos ter capacitação para isso, muita disponibilidade. Nós nos vimos várias vezes sem saber o que fazer e tinha que recorrer aos técnicos, né? E com outras famílias acolhedoras, inclusive você, também, várias vezes a gente pediu ajuda, né? E ter condições mesmo, muita vontade, compromisso, responsabilidade em ser famílias acolhedoras e para os técnicos ter também esse desejo de aprender o novo. Porque a família, o acolhimento familiar, eu vejo como uma ferramenta que ela exige essa articulação, essa mobilização e essa conversa entre os pares. E é uma conversa saudável. Então, assim, Neuza, muito obrigada pelas suas considerações. É muito bom para nós, Estado de Mato Grosso. Nós estamos numa mobilização aqui nas implantações de famílias acolhedoras em vários municípios. O Tribunal de Justiça tem dado muita contribuição com relação a isso, né? A Amparo está disposta a ser a ponte, né, dessa capacitação. E nós queremos que esteja sempre conosco aqui e vamos estar em algumas audiências que vamos fazer aqui em Cuiabá, para o estado de Mato Grosso. Deise, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer, né? Já estamos no nosso horário, mas assim, eu sempre escuto, Neuza. Ontem mesmo escutei numa série que eu assisto, é série americana, né? Então, assim, eu passei por muitos lares adotivos, então eles transferem esses lares acolhedores, né, que é uma premissa dos Estados Unidos, por adoção. Então, eles traduzem assim, eu passei por muitos lares adotivos, falando, né, porque eles fazem essa tradução dessa forma. Então, muitas pessoas, às vezes, mesmo confundem, né, e aí, às vezes, as mídias reforçam, né? Que não dá certo, que a pessoa passou por vários lares, mas ela passou por vários lares por causa dessa questão de família acolhedora, que a pessoa entrou, voltou para sua família, às vezes depois voltou para a instituição, voltou para outra e tal. Mas, assim, é muito bom a gente fazer esse preparo para as famílias, esse esclarecimento para as equipes técnicas e poder dialogar a melhor condição de acolhimento, porque, como você falou, a ideia é que não precise mais existir abrigos, mas vai continuar existindo enquanto a gente não tiver condições de oferecer para a criança o melhor lugar, né? O lugar mais seguro. Então, eu agradeço pela sua participação. Estamos recebendo aqui várias mensagens de carinho a você, pela sua disponibilidade, agradecendo, falando que você foi muito direta e esclareceu muito as dúvidas, né? Pedindo essa cartilha, né, que você tem, esses slides. Eu até vou passar o e-mail da Ampara, quem quiser pode passar para a gente o pedido, que a gente vai disponibilizar do Jota, da Neuza para vocês, porque a ideia é que a informação seja multiplicada e possa realmente acontecer. Então, eu agradeço você mesmo, de coração. Eu que agradeço vocês, meninas, de coração mesmo. Vocês sabem que esse tema é minha paixão, né? Eu poderia ficar aqui até meia-noite falando de acolhimento familiar. É algo que eu sempre falo que fazer acolhimento familiar, seja na esfera da equipe técnica, seja na família acolhedora, é muito mais do que abrir a porta da casa ou abrir a porta das nossas salas, é abrir a porta do nosso coração,
é abrir a nossa visão, ampliar a nossa visão de mundo, né? Sair do nosso mundinho, que às vezes a gente constrói um mundo particular, né? É abrir mesmo a porta do coração e eu digo assim que eu estou disponível para vocês para o que for necessário, né? Seja presencial, seja online, podem contar comigo, que não tive tempo de contar aqui o caso que me fez prometer que enquanto eu viver e poder andar e falar, eu vou trabalhar para buscar família para criança, mas eu sei que não vai faltar oportunidade, né? Agradeço a todos que estão participando, né? Que vocês possam ser multiplicadores também dessa ideia, não é nem ideia, né? É algo que já saiu do mundo das ideias, que vocês possam ser multiplicadores desse serviço que a gente tem intenção de implantar e que, à medida do possível, a gente vai aí, né, de tijolinho em tijolinho, de passo em passo, construindo as perspectivas e as oportunidades dessas crianças terem família, e como a Eliacir falou aí, só quem acolheu indiretamente, como eu acolhi várias vezes junto com as famílias acolhedoras. Eu digo assim, eu só estou aqui 13 anos fazendo a mesma coisa porque eu vi resultados muito positivos. Eu não defenderia algo que eu, né, tivesse visto fracasso. Eu só estou aqui porque eu vi muito mais casos de sucesso do que de insucessos, né? Então, é por isso que a gente continua e eu continuo junto com vocês, mesmo longe, eu estou aqui. Um beijo, tudo de bom, love you aí para todo mundo e estamos juntas. Um beijo, gente. Beijo, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Carinho do pessoal aí para dar tchau. Vou abrir aqui para a gente fazer uma Vamos foto fazer bem uma bonita. foto coletiva, né? Vamos abrir as nossas câmeras, arrumar aí para a gente tirar uma foto. Precisamos falar no telefone. Aí. Lembrando que maio é o mês da adoção e nós vamos fazer possivelmente uma audiência pública sobre família acolhedora, e você já está convidada, Neuza, a participar. Vamos mandar para você esse convite. 5 de maio, audiência pública sobre família acolhedora. Tá certo? 5 de maio eu vou estar na Itália, gente. Oh, delícia! Vocês nem sabem que eu vou levar uma menina de adoção para a Itália. Ai, que lindo! Uhum. É uma história muito bonita, então nesse momento eu não vou poder estar. Sim, mas nós vamos gravar, se Deus quiser. Tá bom. Então, gente, muito obrigada para cada um que se dispôs a estar aqui, e foi ótimo esse aprendizado. Não deixe de participar do próximo, tá bom? O próximo já está aí em abril para vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.